Olá, boa tarde. Tem algumas pessoas já entrando aqui. Vão me sinalizando se estão me ouvindo bem, iluminação, como é que tá? Beleza? Legal. Que bom. A dúvida inicial é sempre se estão conseguindo ouvir, se o som tá bom. Legal. Então, bem-vindos, sejam bem-vindos. A gente vai esperar mais uns minutinhos aí para dar o horário. Enquanto isso, quem já está entrando, vai me falando de onde que está, se é psicólogo também ou psicodramatista. Vamos interagindo. Legal, Wesley, obrigada. Ele falou que a imagem e o som tudo ok, ótimo. Opa, Cláudia de Sergipe, que legal, bem-vinda. Uberlândia, que legal, Uberaba. Legal, gente. A Xanda entrou. Oi, Xanda. Ai, legal, temos acadêmico da 9ª fase, bacana. Goiânia, Helenise. Que legal, Helenise, bem-vinda. Estudante de psicologia do Piauí, Amandinha. Oi, Xanda. Oi, Vivi. Ai, gente, tô achando estranho isso. Vocês estão colocando as mensagens ali, eu tô falando e ninguém me responde assim na voz. Oi, Bruna, que legal. Ah, Renato, sempre presente, Renato, maravilhoso, da turma aqui de Jaraguá. Temos mais uma acadêmica da 9ª fase, de Sara. Que legal, gente. Que legal. Tô bem feliz. Bom, sendo britânica aí no horário, né? Aqui pra mim já deu 17 horas. Sei que algumas pessoas ainda estão entrando aqui, né? Agora que é o horário mesmo. Mas pra gente conseguir aproveitar bem o nosso tempo, né? Que é limitado, eu já vou começando aqui a falar. Eu tô me situando aqui ainda com esses comentários, então fiquem bem à vontade para colocar. Eu fiz um roteirinho aqui, eu tô me sentindo Faustão, deixa eu mostrar pra vocês. Meus papeizinhos aqui, que é pra eu não me perder, porque quem me conhece sabe que eu sou muito empolgada, eu engato a falar e não paro mais. Né? Então eu vou tentar seguir aqui meu roteiro, os meus papeizinhos aí para organizar minhas ideias e tentar acrescentar aí o que vocês estão falando comigo, perguntando, interagindo, enfim, vamos aprender juntos, tá? Conto com vocês aí. A arte do improviso sempre presente no psicodrama, né? Então estamos juntos aí. Legal, Wesley, que bom que eu não sou a única empolgada. Bom, então, boas-vindas oficialmente, né, para todos que estão aqui nesse bate-papo. É um prazer enorme estar aqui com vocês. O tema foi escolhido com muito carinho, já vou falar mais sobre isso. Deixei fixado ali embaixo, né, para quem está chegando agora, como liderar em tempos de crise. Então, vou falar para vocês um pouquinho da minha história. Né, eu sou psicóloga, sou psicodramatista. Fiz a formação no nível 1 da clínica, mas eu sempre trabalhei na área organizacional, né? E aí também fiz depois a formação em sócio e estou aí quase concluindo a didata, a formação do didata no nível 2 da socioeducacional. Bom, quero contar para vocês como que o psicodrama surgiu na minha vida, né? Eu, ainda na metade da faculdade,
na verdade, no final do segundo ano, semana acadêmica de psicologia, né, teve um workshop sobre psicodrama e foi a primeira vez na vida que eu escutei falar de psicodrama, né, porque na grade da minha faculdade não contemplava. E eu fiquei encantada com aquilo, né, eu achava que algumas linhas eram muito enroladas, as outras eram muito pragmáticas, muito frias, condicionantes, enfim, ainda não tinha me encontrado em nenhuma teoria, nenhuma abordagem. E aí, quando o psicodrama apareceu, eu fiquei encantada e vi um caminho do meio, né? E fiquei muito feliz e muito interessada. Semana acadêmica, né? Data do dia do psicólogo, agosto. Passou aquele restinho do ano, eu lendo e procurando conhecer um pouco mais. No ano seguinte, em 2007, eu consegui um estágio na área organizacional, numa empresa aqui de Jaraguá. E, para minha surpresa, quando eu cheguei lá, a psicóloga que era supervisora local, né, responsável local, ela estava fazendo formação em psicodrama. Então, eu sempre costumo dizer que o psicodrama que me escolheu, não fui eu que escolhi ele, né? Porque, de repente, para onde eu olhava, o psicodrama estava ali, né? E aí foi maravilhoso, maravilhoso. De 2007 a 2017 eu trabalhei nessa empresa, usando muito psicodrama para tudo, né? Desde seleção de líderes, que a gente tinha a seleção interna, né? A treinamentos, a outros eventos, programa de qualidade de vida e saúde mental, vários, enfim, tudo que vocês possam imaginar que um psicólogo pode fazer dentro da empresa, eu tive a oportunidade de fazer lá e usando o psicodrama. Então foi muito maravilhoso, né? E aí depois, só para compartilhar com vocês, eu engravidei da minha filha, a Malu, linda, 3 anos. Suspeita, né? Mãe sempre acha linda. E eu tinha resolvido ficar com ela, me dedicar à educação dela, mas acabou que o mercado não me deixou e eu fiquei muito grata por isso, foi muito legal. Eu ainda estava de licença maternidade e alguns colegas aqui da região, sabendo que eu tinha saído daquela empresa, começaram a me pedir algumas ajudas, alguns trabalhos. E no começo eu fui bem informal mesmo, ajudando as empresas. E como eu não tinha como emitir nota e fazer uma cobrança, né, como as empresas precisam, eu acabava indo por amor mesmo, assim. Cursos, palestra, workshop, o que pintava eu fazia, porque eu já estava até com saudades de entrar em sala. Mas aí a demanda foi aumentando, foi ficando tão legal que hoje eu tenho uma empresa de consultoria em desenvolvimento humano e organizacional, é a Somar Pessoas, e ali a gente continua espalhando psicodrama pelas empresas, o que é muito legal. Todos os nossos planejamentos de qualquer trabalho, mesmo de consultoria, qualquer coisa, a gente sempre usa o psicodrama como pano de fundo. E é maravilhoso os resultados que a gente colhe. Mas vamos lá, né? Por toda essa minha experiência, então são 13 anos aí na área de gestão de pessoas e sempre trabalhando com líderes, com o desenvolvimento deles, que a Vivi me convidou para falar um pouquinho sobre isso. E a gente viu a necessidade de conversar mesmo um pouco sobre como liderar em tempos de crise, né? Até visto o cenário que a gente está vivendo. Em princípio, surgiu daí, né? Mas até me preparando para conversar aqui com vocês, eu me lembrei que tem um termo, quem é da área organizacional já está habituado, já deve ter ouvido em alguns momentos, sobre o mundo VUCA. Se alguém não ouviu falar, coloca ali para eu saber. Mas esse é um termo que surgiu na década de 90, no ambiente militar, justamente para explicar o contexto pós-Guerra Fria, né? Que era como as coisas estavam se organizando naquele momento. Então, o VUCA, V-U-C-A, é um acrônimo, né, de palavras em inglês, mas como o meu inglês, assim, ó, não vou mostrar para vocês, tá? Então, eu vou falar a versão traduzida mesmo, tá? O VUCA é o VU de volátil, que é essas constantes mudanças que vêm acontecendo cada vez mais rápidas, a falta de previsibilidade daquilo que vai acontecer, né?
que é o incerto, né? O U é no inglês, tá? Incerto. O C de complexo e o A de ambíguo. Então é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Esse mundo VUCA é justamente o que a gente está vivendo agora e vive todo pós-guerra. E, na verdade, nos últimos anos, esse termo ganhou tanta força no ambiente empresarial porque, de fato, o mercado está VUCA. A gente até brinca, né, na área organizacional que é o MUVUCA, né, que é o mundo VUCA de fato. Né, com toda essa globalização, todo esse avanço da tecnologia, até as formas da gente se relacionar, tá cada vez mais incerto, complexo pelas relações que a gente estabelece, ambíguo porque uma hora é uma coisa, daqui a meia hora já é outra e a gente já não sabe mais o que é certo e tudo é errado. Então fica cada vez mais difícil mesmo de a gente conseguir tomar decisões, se planejar, e é o que a gente está vivendo agora. Né? Com muitas pessoas e clientes, amigos que a gente vem conversando, todo mundo fala assim: Marcela, vivendo um dia após o outro, né? Porque essa incerteza, essa imprevisibilidade está gerando bastante ansiedade, então a gente tem que tomar cuidado, tem que trabalhar mesmo com hoje, né? E isso o psicodrama traz muito bem, que é a teoria do momento, é o aqui e agora, e a gente pensar na nossa melhor versão daquilo que a gente pode fazer nesse momento presente, né? Porque o que a gente vai colher no futuro é o que está aqui, é o que a gente vai fazer agora, né? Então é muito importante a gente pensar nisso. E aí, na minha visão, a grande contribuição do psicodrama tem a ver com a própria essência dele, porque se a gente parar para pensar na história do Moreno, ele revolucionou a sua forma de enxergar o homem e as relações, e aí criou toda a teoria do psicodrama, a teoria dele, em cima de cenários de crise. Né? E quando ele propõe que a saúde do ser humano está relacionado com a espontaneidade, a criatividade, esses potenciais abertos, né? Para ele, para quem não conhece muito de psicodrama e para quem está aqui para a gente relembrar, né? Para o Moreno, saúde é isso. Né? Todo ser humano ele nasce dotado de 3 potenciais, que é a espontaneidade, que é a capacidade de agir de forma coerente com a situação, né? E aí não é o termo espontâneo como o senso comum está acostumado a usar, né? A criatividade, que é encontrar respostas adequadas para situações novas ou novas respostas para situações mais conhecidas. E a tele, que alguns complementam como telesensibilidade, para ajudar na compreensão do termo, que é um pouco mais complexo, que é essa conexão, essa ligação que a gente tem com as outras pessoas, com o cosmos, com todo esse meio social em que a gente está inserido, né? Resumindo assim, bem nas minhas palavras e bem sucinta, né? Mas para o Moreno, então, todo ser humano nasce dotado disso. E com o passar do tempo, das experiências, a gente vai ficando embotado. Ou seja, essas potencialidades, elas são tesouradas ao longo da nossa vida. E a gente vai perdendo esse potencial e aí começa a adoecer. Então, a saúde, a cura, ela está relacionada em a gente desprender, né, resgatar esses potenciais. E aí isso é fundamental para a gente trabalhar com liderança, né? Principalmente no momento que a gente está vivendo agora, onde a gente tem que reagir de forma adequada a tudo que está acontecendo, ou de forma criativa, porque a gente está vivendo cenários não imaginados antes, então a gente tem que encontrar novas saídas, e essa conexão que a gente precisa manter aí com tudo que está acontecendo e com o outro, principalmente, para a gente gerar esse encontro onde as coisas acontecem de fato de forma saudável, né? É importante a gente lembrar
e eu gosto muito, uma coisa que eu tenho trabalhado com os líderes, é que no psicodrama a gente fala, até a Amanda Castro citou isso na live dela, e a Jocely e a Andrea falou muito, da Potenciar, falou muito disso no livro Sociodrama nas Organizações, né? De que qualquer mudança, ela traz um grupo de volta nas fases da matriz. Vai lá para a primeira fase da matriz de identidade, que é a fase do caos, né? O caótico indiferenciado. E isso acontece em qualquer momento, né? Às vezes um grupo está ali trabalhando, uma pessoa nova é contratada, essa simples mudança nessa dinâmica de funcionamento do grupo já pode fazer com que o grupo volte para o caos. Então tenta imaginar o que está acontecendo com todas as equipes agora, que a gente está vivendo esse caos generalizado, né? Essa situação de isolamento, paralisação de atividades, de repente, assim, muitos estavam acompanhando o que estava acontecendo, mas ainda era muito distante. Lá na China, parecia que não ia chegar aqui, daqui a pouco chegou na Itália, passou na Espanha, de repente estava aqui, Estados Unidos implodiu lá, enfim, isso foi uma virada no cenário muito grande, né? E aí acabou trazendo todo mundo para esse caos. E qual é o principal sentimento que está presente nessa fase de caos? É o medo, né? E o medo, para alguns, já era paralisação. E aí, quando a gente pensa no papel do líder, eu costumo brincar, né, assim, bem entre aspas, que o líder é o recheio do sanduíche, né? Tem pão de um lado, tem pão de outro e o líder está ali no meio. Ou seja, é a equipe de um lado e às vezes é a diretoria, um gestor, um diretor, enfim, algum superior acima dele. Ou às vezes é o mercado, a concorrência, mas o líder está sempre ali numa pressão, né? E lidar com tudo isso fica difícil para esse ser humano que está ali, porque ele não é só líder, né? Ele também tem vários outros papéis. E aí é importante a gente lembrar também da teoria de papéis do psicodrama, né? Para a gente conseguir olhar para esse líder na sua complexidade, né? Na sua totalidade, né? E é importante a gente lembrar que todo papel ele se apresenta na relação com o contrapapel, né? O papel complementar. Então, eu só tenho um líder quando eu tenho um liderado. E essa configuração de liderado é que molda esse líder e esse líder que se molda com esse liderado. Então, é nessa relação que esses papéis se desenvolvem. E sofrendo, claro, a influência de todas as outras coisas ao redor. Aí a gente tem que fazer uma análise bastante sociométrica, né, que é o que o próprio Moreno propõe, de entender essa rede sociométrica em que o líder está incluído, né, como a cultura organizacional dessa empresa, o que é permitido e o que não é permitido fazer, qual é a forma dessa empresa se posicionar, né? Então, quais são as metas, qual é o ramo de atividade, como que é o mercado em que ele atua, como são os concorrentes, de que forma esses concorrentes atuam, né? O cliente, qual é a necessidade do cliente, como que a gente precisa trabalhar para atender essa necessidade do cliente, e tudo isso de um lado, e do outro lado a equipe, né? Como essa equipe está estruturada, se eles têm todos os materiais, se eles têm tudo que eles precisam para trabalhar, quais são os seus anseios, quais são as suas necessidades, quais são os níveis de desenvolvimento dessa equipe. Enfim, o líder ele tem que estar sempre ali mediando tudo isso que ele está inserido, toda essa rede, né? E a gente também precisa lembrar que esse líder, essa pessoa, além do papel de líder, tem também outros papéis, né? Então, quando a gente pensa numa situação de crise em si, a gente também tem que lembrar de como essa pessoa está cuidando de todos esses outros papéis, né?
Quando, no final da faculdade, a minha monografia foi sobre a psicologia das emergências e desastres e o trabalho dos bombeiros. Deixa eu fazer um parênteses aqui para contar para vocês. A gente, eu digo porque na minha faculdade era em dupla, então eu e a Aline, minha amiga da faculdade com quem eu fiz o TCC, a gente escolheu esse tema porque a Aline já fazia trabalho voluntário nos bombeiros lá de Massaranduba, ela é de lá, e aí eu comecei aqui em Jaraguá e aí a gente foi juntas fazendo trabalhos voluntários com eles e a gente resolveu fazer o TCC em cima disso e era um tema ainda muito novo, principalmente no Brasil. Como a gente não tem muitas catástrofes naturais e essas coisas, que é por onde surgiu mais esse tema das emergências e desastres, no Brasil não tinha praticamente nada de material, né? E a gente iria apresentar esse TCC no final de 2008. Só que, por que eu tô falando que a gente ia, né? A gente não apresentou. Porque eu não sei se vocês lembram, mas em 2008 teve uma enchente horrível aqui em Santa Catarina. E, inclusive, Ilhota ficou desfigurada, não era mais a mesma. Blumenau foi um caos. Então, todas as atividades foram congeladas. Ninguém estava trabalhando. A FURB suspendeu todas as atividades que eu estudava na FURB na época, em Blumenau. E a gente acabou apresentando só então em janeiro de 2009, final de janeiro, início de fevereiro de 2009, quando as coisas já estavam mais normalizadas, né? E aí foi muito marcante, e eu tô falando disso porque uma coisa que nos chamou muito a atenção foi que naquela época o próprio comandante do bombeiro militar lá de Blumenau, a gente fez contato com ele e ele disse: ai, que legal que vocês vão postergar a apresentação porque eu queria muito participar da banca de vocês, é um tema super importante e tarará. E aí ele foi falando algumas coisinhas e a gente conseguiu, junto com ele e com o Conselho Regional de Psicologia naquela época, junto com professores da FURB, movimentar um trabalho bem legal lá na região de Blumenau, que foi a mais afetada aquela vez. E aí eles nos contaram diversos fatos, assim, e a gente pôde presenciar alguns também, de profissionais que estavam ali atendendo as emergências e desastres, mas sem saber como que estava a sua casa, como que estava a sua família, né? Então, isso que é legal, assim, a pessoa assume o seu papel profissional com unhas e dentes, e a gente aqui no Sul é muito falado, muito comentado que a gente tem uma cultura muito voltada para o trabalho, né? A pessoa realmente ela se identifica e ela se constrói em cima da empresa, da profissão. A gente toma até como sobrenome, né? Atende o telefone e fala: eu sou fulano da empresa tal, né? A gente se identifica muito e se desenvolve enquanto sujeito, né? A partir da empresa. E aí ali ficou muito forte essa necessidade de a gente cuidar de todos os papéis das pessoas. Então, o líder, ele, querendo ou não, ele tá numa linha de frente, né? E ele muitas vezes tem que deixar de lado os outros papéis para poder assumir o seu papel de líder. E aí torna esse desafio ainda maior, na minha opinião, em momentos de crise como esse que a gente está vivendo, ou de vários outros. Que, como eu falei, se a gente fizer uma rápida retrospectiva dos últimos anos, praticamente todo ano teve algum tipo de crise. Ou ambiental, ou econômica, enfim, agora a gente está vivendo uma da saúde, mas a gente vem aí num cenário de muitos anos passando por momentos de crise e tendo que se reinventar a todo momento, né? Então, é muito importante para a gente, enquanto profissional da área da saúde, né, profissionais psicólogos, estarmos atentos para isso, né? E aí eu preparei aqui algumas dicas, né, orientações que a gente dá para os líderes com quem a gente trabalha sobre como atuar de fato, né, como líder em momentos de crise. Gente, até aqui tá tranquilo para vocês? Tem dúvidas, perguntas, vão colocando aqui, eu tô tentando acompanhar, tá?
Se alguma coisa que eu falei não fez muito sentido, vão falando, a gente vai conversando, beleza? A primeira dica que a gente preparou é a proximidade com a equipe, né? Esteja presente, faça-se presente, né? Por mais que tenha vindo essa questão forte do isolamento social, muita gente trabalhando em home office, né? Mas a tecnologia está aí para nos aproximar. E é papel do líder fazer essa aproximação, né? Mesmo online tem várias ferramentas pelo computador que dá para fazer encontros com o grupo todo. É fundamental para alinhar as atividades, é fundamental para manter a sinergia do grupo, trocar figurinhas de como estão trabalhando, como que estão se organizando, o que aprendeu, eu já errei nisso, então já fala para o outro, ele já vai tomar cuidado. Isso é muito legal, principalmente nesse período de adaptação desses novos formatos de trabalho. Mas é muito importante o líder também conseguir manter as reuniões individuais. A gente chama na organizacional de one-on-one, né? Um a um, frente a frente, face a face, face to face, tem vários nomes, né? A Marisa está colocando aqui sobre o TCC, né? Pode deixar, Marisa, vou compartilhar depois. Mas essas reuniões individuais são fundamentais e o líder precisa manter com a sua equipe, né? Alguns líderes, inclusive, têm nos relatado, e, gente, eu acho até engraçado, assim, né? Mas como online ele está tendo mais facilidade para organizar a sua agenda e conseguir fazer mais reuniões com a equipe, inclusive na reunião face a face, no individual, né? E é muito importante porque mesmo a pessoa, vocês estando em lugares separados, o trabalho está meio travado e tal, mas é por isso mesmo que você precisa estar presente próximo da tua equipe para saber como que eles estão lidando com tudo isso, né? Nessas conversas, tanto em grupo quanto individual, a segunda dica é: dê espaço e procure perguntar para as pessoas como elas estão se sentindo. O que a gente escuta muito dos líderes por aí é assim: imagina, eu tô sempre aberto, eles têm até o meu celular, quem precisar pode vir falar comigo, nunca neguei conversa nenhuma. Gente, não é assim que funciona, né? Criar um ambiente seguro, e aí já tem até um termo para isso na área organizacional, que é segurança psicológica. Tem até um artigo do Google que fala muito sobre isso, é bem legal. É papel do líder criar esse ambiente. Então o líder tem que proporcionar, tem que criar esses espaços. Então essa reunião one-on-one, individual, é a melhor de todas, né? É chegar para o parceiro e perguntar: me conta, como é que tu tá se sentindo? Exatamente, a Marisa está aqui falando, os funcionários sentem falta de feedback. E não é só feedback com relação ao trabalho em si, se o relatório ficou bom ou não, se a apresentação que fez para o cliente foi boa ou não, se fecharam as vendas, ou, né, depende aí o ramo. Mas o funcionário quer saber sobre como ele está sendo visto pelo seu líder, como a empresa está vendo ele, né? Se ele está atingindo a expectativa da empresa com relação ao que ele entrega no seu trabalho, né? Então, enfim, tem várias, e aí cada pessoa vai ter uma necessidade diferente, né? Então, isso que é o mais importante, o líder estar aberto e o líder dar esse espaço. E é um espaço aberto mesmo, de chegar e falar assim, ó, é o teu momento, sou todo teu, fala, né? Fala tudo que tu tem vontade. Algumas pessoas no começo até acham estranho, né? É muito bacana perceber a evolução, assim, quanto mais a gente consegue criar uma rotina para essas reuniões e a consistência que é manter essas reuniões, as pessoas vão de fato se sentindo seguras com o passar do tempo e vão abrindo tudo o que precisa falar. Teve até um cliente na semana passada, numa sessão online, ele mesmo comentou que ele se surpreendeu com a evolução da equipe, de abrir coisas que ele achou assim, que ele nunca ia ouvir,
que ele nunca achou que a equipe ia procurar para contar o que estava acontecendo, não daquela forma, com tanta verdade, com tantos detalhes. E essa é a riqueza da relação. Quando tem essa confiança, as pessoas trazem mesmo, e elas trazem porque elas querem melhorar, porque elas gostam daquele lugar, do seu trabalho, e elas querem continuar ali, né? Outra coisa fundamental, e aí uma terceira dica que a gente traz, que eu trago para vocês, o líder precisa manter a comunicação clara e transparente, né? Deixa eu ver aqui. Exatamente. A Ivana aqui, a Ivana é minha sócia, ela tá falando ali pela Somar Pessoas. Obrigada, sócia. Quando ela fala ali, tem que ser todo mesmo, é que o líder, é fundamental o líder estar 100% presente nessa conversa com a equipe ou na conversa individual. Gente, pior coisa que tem, sério, é falta de respeito. Eu sempre falo isso para todos os líderes que a gente trabalha. É falta de respeito quando alguém chega, você tá ali no computador, a pessoa chega para conversar e tu, sim, pode ir falando que eu tô te ouvindo. Cara, alguma coisa você não vai fazer 100%. Ou que tu tá escrevendo, ou tu não vai ouvir direito o que a pessoa tá querendo te dizer. Então, você vai sentar para conversar com alguém ou com a sua equipe, para todo o resto. E esteja 100% para a pessoa. 100% disponível, com a sua escuta ativa ligada, que é ouvir a pessoa no todo. Não só a voz dela, mas olhar os sinais, olhar a expressão corporal, tudo que ela tá te trazendo, né? Pra gente que é psicodramatista, isso é muito fácil, né? A gente até maximiza algumas coisas que a gente percebe para fazer a pessoa tomar consciência, e a gente trabalha o que é aquela expressão corporal, o que aquilo tá querendo trazer à tona, né? E vou fazer outro parênteses aqui. Como boa psicodramatista, quando eu converso com os líderes ou até em treinamento, a gente pega aqueles braços cruzados, perna balançando, qualquer coisa, a gente também maximiza, explora e investiga com eles o que aquilo está querendo dizer, né? E o resultado é sempre fantástico. Bom, preciso nem falar que vocês conhecem, né? Mas como eu estava falando, a terceira dica é da comunicação clara e transparente. É importante a gente lembrar que o líder, ele é o representante oficial da empresa. Toda a equipe entende o líder como representante oficial. Então, o que o líder fala é regra. O que o líder fala é a posição da empresa. Então, o líder tem que tomar muito cuidado com o que ele fala, inclusive com a expressão facial. Se alguém vai falar algo da empresa, né, algum subordinado, alguém da equipe, fala alguma coisa, tu viu a posição da empresa? E o líder responde, pois é. A pessoa já pode entender que meu líder também não concorda, meu líder também acha errado, e aí ele já sai espalhando aquela informação. Porque a pior coisa que tem para o ser humano é não ter posicionamento, é não ter uma resposta. Aquela caixinha vazia que fica com algo que não é falado, a pessoa preenche com o que ela quiser, com aquilo que faz sentido para ela e que nem sempre é verdade. E aí começam as confusões de comunicação, ou é uma das formas que começam os problemas de comunicação na relação entre as pessoas. E cada vez mais, inclusive nesse mundo VUCA, o que a gente tem percebido? As pessoas não conversam mais, ou não falam toda a verdade, não conseguem expor realmente o que estão sentindo, o que estão pensando. Por isso que o líder precisa ter essa comunicação clara, transparente, consistente, e não é querer falar bonito, mas é falar de uma forma que as pessoas entendam. É ter certeza que o que ele falou foi entendido por quem estava ouvindo, né? Para garantir que a comunicação, que a posição da empresa que ele está ali representando, seja passada da maneira mais correta possível, né? E isso implica falar a verdade sempre. Falar a real, a situação real. Mesmo que isso signifique dizer que não sei, não tenho a resposta para você sobre isso, mas eu vou buscar, eu vou me informar e voltamos a conversar depois. Gente, a verdade, ela é sempre melhor. E tem muito líder que tem medo de falar a verdade, por não saber como falar,
né? E só que é a verdade que vai gerar a confiança da equipe nesse líder. Então, a gente tem vários exemplos de experiência própria, assim, de que falar não sei gera muito mais credibilidade para o líder do que ele falar qualquer coisa e depois tá errado. Exatamente, Sigrid, é a postura que passa confiança, né? Então, e a gente tem visto muito agora, até com a Brené Brown, da questão da vulnerabilidade, né? O líder, ele pode sim mostrar a sua vulnerabilidade para a equipe, num sentido de mostrar que ele também é ser humano, que ele também está preocupado com todo esse cenário, com toda essa instabilidade, ele pode falar isso, né? Mas, como o líder é o capitão do time, ele é o cabeça, ele tá à frente, ele é o piloto do avião, enfim, ele tem que cuidar, às vezes, com essa postura também. Algumas fragilidades não é muito saudável ele demonstrar na equipe, porque a equipe pode não estar preparada para lidar com a fragilidade de quem eles estão buscando apoio, tá? E aí, para isso, eu vou falar depois sobre outras dicas aí para o líder que ele tem que buscar essa ajuda também, tá? Mas a confiança entre líder e equipe é fundamental para que os resultados aconteçam. Tem até um livro, falando agora da área organizacional, tá? Complementando aí ao psicodrama, Os 5 Desafios das Equipes, do Patrick Lencioni. Esse livro é fantástico e fala sobre as necessidades que as equipes têm para elas conseguirem ser mais produtivas e ter mais resultado. Então, é fundamental, a confiança é o primeiro passo. Primeiro passo, e ouso dizer, na minha opinião, tá, que a confiança é a base para qualquer tipo de relacionamento. Seja entre marido e mulher, entre pai e filho, entre amigos e ainda mais numa relação de trabalho, né? Um outro passo importante com relação à equipe, para o líder, outra dica que a gente dá, veja o que é possível flexibilizar com a equipe. Porque as pessoas não vão ser produtivas se elas estão com medo. Lembra que eu falei que nesses cenários de crise, nesses cenários de mudança, a gente volta na matriz para a primeira etapa do caos? Então a gente precisa dar o suporte para essas pessoas saírem desse sentimento de medo, né? E conseguirem se restabelecer e passar para uma próxima etapa, né? Então, olhar para cada pessoa individualmente, entender a sua dinâmica de funcionamento e buscar suprir essas necessidades é o que vai te trazer a coesão do grupo e maiores resultados. Então, vejo que nosso papel, enquanto psicólogos, enquanto consultores e que estamos próximos a esse líder, é ajudá-lo a encontrar as ferramentas para conseguir olhar para a sua equipe dessa maneira individualizada, respeitando cada um, né, na sua integralidade. E aí, a outra parte de dicas aí que eu quero dar para os líderes primeira coisa, cara, líder, você não está sozinho. Lembra disso, lembra do sanduíche. Tem a equipe ali embaixo precisando muito de você, mas você também tem pessoas acima, né? E se você é o líder, o dono da empresa e tal, você ainda assim pode buscar ajuda, nem que seja ajuda especializada em consultoria, em terapia, em mentoring, em vários formatos. Mas é importante você buscar o apoio que você precisa para enfrentar essa fase. Muitas vezes uma troca de ideia, a gente consegue desbloquear o pensamento e ser muito mais criativo para encontrar as soluções. Então, não espera do seu líder, se você tem alguém acima, que ele venha te proporcionar isso. Vá você atrás. Busque o que você está precisando. Demonstre para ele a sua necessidade. Mas assim, gente, eu não tô falando de delegação para cima, tá? Não é para você fugir da raia e querer jogar para cima, diretor, assume aí que eu não sei o que fazer com a equipe. Não.
Não é isso. É você ir lá, compartilhar as tuas ideias com ele, pedir ajuda, mostrar o que você está pensando e aí vocês construírem juntos as saídas para esse momento, né? Seja proativo nas suas atividades. Essa é uma outra dica que a gente traz para os líderes. Não espere o seu líder te cobrar, né? Vá você e mostre para ele o que você já está pensando. Pegue as suas metas desse ano. O que estava previsto? O que você pode refazer de plano de ação? É claro que a gente está nesse cenário incerto, a gente não consegue imaginar o que vai acontecer, mas será que tem algum outro produto que você consegue oferecer? Tem algum outro serviço que pode aproveitar que está surgindo agora, uma demanda mais urgente que antes ainda estava mais escondidinha, mais paradinha, né? É isso, Marisa, é dar sugestões, né? Dar soluções, discutir a solução com o líder, não o problema. Né? A gente sempre fala que para apontar o problema, a gente não precisa ser especialista, qualquer um consegue, né? E como é fácil a gente se afundar no problema. Como é quase gostosinho, assim, ó, ser humano é um bichinho ruim. Uma metáfora que eu aprendi com a Ivana é que parece que o nosso cérebro, ele é velcro para coisa ruim, que a coisa ruim parece que gruda, e a gente é teflon para coisa boa, que ela passa e escorrega, assim, a gente quase não escuta. Quer ver elogio, né? Alguém vem falar, nossa, que cabelo bonito, imagina, não corto faz tempo. Cara, só elogia, né? Só aceita o elogio, só agradece, pronto, né? Mas a gente tem essa dificuldade. Então, quando a gente vai falar de um problema, a gente tem que conseguir, o desafio é focar na solução. Né? No lado saudável. O grande mote do psicodrama, do Moreno, sempre foi esse. Ele não olhava para a doença, ele olhava para a saúde. Ele queria resgatar o lado saudável. Né? E então, na sua postura com o seu líder, com o seu superior, faça isso. Mostre isso. Mostra o quanto você está disposto a encontrar as saídas, o quanto você deseja encontrar as soluções. E a gente chama, o co-consciente coletivo, né? A cocriação, ela é muito mais rica do que a criação sozinha, solitária. Isso também era outra coisa que o Moreno acreditava e por isso que toda a sua teoria nasce do trabalho com grupos, né? Então, só o fato de você sentar com o seu líder para discutir um assunto, as chances dali brotarem a solução são muito maiores do que se os dois ficarem cada um no seu escritório pensando sozinho, né? Então, explore isso, né? Use a seu favor. E agora a última coisa que eu queria falar para vocês, que na minha opinião o mais importante mesmo, que a gente fala para todos os líderes é: cuide de si mesmo. Esse é o primeiro passo. Eu sempre falo que a gente só pode dar para o outro aquilo que a gente tem. Se eu não estou bem, como que eu vou ajudar o outro a ficar bem? Para nós psicólogos, isso é tão básico, né? A gente passa 5 anos aí da faculdade aprendendo isso, a gente vai se conhecendo e eu sempre brinco, né? Falo verdades brincando, né? Que é mais fácil de falar algumas verdades, mas que, poxa, o psicólogo que nunca fez terapia, né? Eu particularmente tenho um pouquinho de medo, assim. A gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções, a gente precisa ficar bem e na verdade na minha opinião, algo que não passa nunca, né? A gente tá sempre se revendo e se transformando e olhando de novo, e a gente vai e fica um tempo fora da terapia e volta de novo, porque descobre outra coisa que a gente quer ver melhor, quer ressignificar, enfim. É uma forma de a gente se desenvolver e ser cada vez melhor para que a gente fique bem, para poder ajudar todo mundo que está ao nosso redor. Então o líder é fundamental, exatamente a Kel tá falando aqui. É fundamental, mas também para o líder. O líder precisa estar bem. Então, se ele não está seguro para falar com a equipe, não é hora de falar com a equipe. Vai respirar, sai da sala, toma uma água, ou tá em casa antes de fazer a reunião com o grupo, toma um banho, vai na janela, respira fundo, encontre o momento ideal para falar com a equipe. Isso é fundamental. Tem que se respeitar, porque você precisa passar verdade naquilo que está falando e as pessoas vão perceber.
vão perceber. O Pierre Weil, né, tem o seu livro O Corpo Fala, e o corpo fala e a gente sabe que é verdade. E as pessoas também percebem. Né? Então, a coerência entre o discurso e a prática é fundamental na liderança. Para tudo na vida, né? Mas aqui a gente está falando do papel de líder, então, principalmente o líder, ele tem que praticar aquilo que ele fala. Se ele exige da equipe, ele também precisa fazer aquilo que ele está falando que precisa ser feito, né? E, gente, assim, para mim, né, a gente já falou aqui ao longo dessa conversa, essa pandemia não é a primeira pandemia, não é a primeira crise e, na minha opinião, não vai ser a última, né? Existem várias formas de crise e nem sempre precisa ser nesse nível, né? Pequenas coisas, como eu falei, uma mudança de pessoa, uma entrada, uma saída, um remanejamento, às vezes já é suficiente para mexer em toda a dinâmica de funcionamento ali do grupo. E, na minha opinião, a habilidade que a gente mais precisa resgatar nesse momento é a tele. É a tele porque eu vejo que, com tudo isso que a gente está vivendo agora e de todos os ensinamentos que eu estou conseguindo tirar disso tudo, eu vejo que uma grande lição para a humanidade é a gente lembrar da colaboração. É dessa conexão com o outro, de todo mundo que está ao nosso redor. Porque a gente não vive sozinho. Moreno fala isso, que o ser humano é um ser que ele depende de alguém desde o momento que ele nasce. Diferente dos outros mamíferos, né? Se alguém não cuidar do bebê humano, ele morre. Então é na relação com o outro que a gente se constitui enquanto ser humano. Nós somos seres sociais, relacionais, e a gente precisa melhorar e evoluir muito mais do que a gente vem fazendo hoje nas nossas relações, para relações mais verdadeiras, relações mais sinceras, em todos os âmbitos. E as empresas são ambientes em que podem promover muito ambientes saudáveis, e o líder é um catalisador desse processo, pode acelerar demais a evolução nessas relações. Para fechar, já que vocês não estão me fazendo perguntas, eu aqui toda na expectativa, né, antes que cortem aí a nossa live pelo tempo, eu há umas 2 semanas já, eu ouvi a reflexão de um colega consultor que eu achei fantástica para o momento que a gente está vivendo e que vem corroborar com isso que eu acabei de falar. Ele fez uma reflexão entre resiliência versus plasticidade. Durante muito tempo, e muitos estudos vêm tratando e falando sobre resiliência. E eu concordo com esse meu colega quando ele diz que, na opinião dele, a gente não, neste momento, a gente não precisa ser resiliente. Ou, mais do que ser resiliente, que a resiliência é o quê? Ela é um termo que vem emprestado da engenharia e que é quando você emprega uma força num material maior, por exemplo, aqui um elástico, né? Ele tem esse diâmetro e à medida que eu estico, eu coloco uma pressão neste material, ele dilata e ele consegue voltar para a sua condição original, né? Então, resiliência é isso. Quanto mais resiliente esse material, mais ele volta para a condição inicial, né? E eu sempre falei, quando trabalhei esse tema em desenvolvimento sobre resiliência, eu sempre falei do perigo disso, né? Do quanto a gente, à medida que vai esticando, a gente vai vendo que pode mais, o que acontece? Às vezes arrebenta. E aí não volta mais para o estado inicial. Ou de tanto esticar, ele fica frouxo, né? Então, mais do que ser resiliente, a gente precisa ter plasticidade. A gente precisa ser plástico. Que a plasticidade é o quê? É encontrar outras formas de fazer, né? A gente fala muito em plasticidade neural, quando alguma área do cérebro ela perde
oxigenação ou para de funcionar, rapidamente o nosso cérebro se reorganiza para dar conta daquela área que parou de funcionar. E é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa ter mais plasticidade, a gente vai precisar se reinventar, a gente vai precisar olhar para os nossos valores, para a nossa forma de fazer as coisas e a gente tem que se adaptar com esse novo cenário. Esse novo cenário que está vindo, que a gente não sabe exatamente qual que é, mas a gente já tem alguns indicadores e que a gente pode ir se atualizando, e principalmente nessa questão de se aproximar das pessoas num sentido de colaboração, de empatia, de cocriação, de criarmos juntos esse ambiente organizacional, esse ambiente de mercado, porque além dessa questão de saúde, eu vejo muitas pessoas preocupadas também com a questão financeira, né? Nós, psicólogos, consultores, também fomos muito impactados, né, por todo esse isolamento social que acabou restringindo as atividades, né? E esse medo, essa inconstância tem gerado muito estresse, muita ansiedade e a gente está tendo que se reinventar. E a gente está vendo muitas oportunidades de fazer novos negócios, de fazer os mesmos negócios de formas diferentes, ou seja, está sendo uma grande oportunidade para a gente treinar a nossa espontaneidade, a nossa criatividade. E o mais maravilhoso é com espaços de compartilhamento como esse que a Viver está proporcionando. E eu poderia ficar com vocês aqui por muitas e muitas horas, porque eu amo falar de tudo isso, né? Mas como Moreno diz, nós somos só uma centelha mais divina e que cada um dando a sua melhor contribuição e a gente unindo forças, a gente vai passar por tudo isso da melhor forma possível. Então, minha gratidão por todos que estiveram aqui comigo, quem vai assistir também depois. E, enfim, temos um tempinho ainda, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu fico à disposição. Mas desde já, muito obrigada, Viver, pelo convite e pela participação de vocês. Obrigada, tem algumas manifestações de carinho aqui. Fico muito feliz. Obrigada, gente. Obrigada. Oh, tem minha irmã aqui. Oi, Mônica. Obrigada. Imagina, Vivi. Obrigada, Lari. Obrigada, gente. Alguma pergunta? Não? Se quiserem mandar depois também, fiquem à vontade. A gente pode seguir aí conversando e trocando experiências. Foi um prazer enorme. Obrigada, gente. Obrigada mesmo.